Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sinta-se abraçado neste momento, porque eu sei que não foi por acaso que você clicou neste vídeo ou começou a ouvir estas palavras agora. Talvez o seu coração esteja batendo um pouco mais forte. Talvez o peso nos seus ombros esteja parecendo insuportável hoje. Ou talvez você tenha passado noites em claro, olhando para o teto e se perguntando até quando as lutas vão durar. Eu quero que você saiba, do fundo da minha alma, que Deus conhece exatamente a sua morada. Ele conhece o seu nome, e Ele ouviu o suspiro que você deu antes de buscar este refúgio. Esta palavra foi preparada para ser o bálsamo que vai curar as feridas que ninguém vê, o escudo que vai te proteger dos ataques que você nem percebeu que estava sofrendo, e a luz que vai iluminar o caminho que hoje parece tão escuro e incerto para você. Antes de mergulharmos profundamente nesta revelação poderosa do Salmo 91, eu quero te fazer um convite que nasce do coração. Se você sente que a palavra de Deus precisa alcançar mais pessoas que, assim como você, estão em busca de paz e proteção, eu te peço com todo carinho que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Veja isso não como um gesto técnico, mas como um ato de semeadura espiritual. Quando você curte e compartilha, o algoritmo entende que esta mensagem é preciosa e a entrega para alguém que pode estar à beira do desespero agora mesmo. Tudo o que semeamos com amor no reino de Deus volta para nós de forma multiplicada. E ao ajudar a espalhar esta oração, você se torna um canal de bênção na vida de milhares de irmãos e irmãs ao redor do mundo, fortalecendo a nossa corrente de fé e intercessão. Agora, eu quero te pedir um favor muito especial. Pare tudo o que você está fazendo por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando nos seus pulmões e sinta a presença de Deus preenchendo o ambiente onde você está agora. Desconecte-se das notificações, das preocupações com o amanhã e das vozes que tentam roubar a sua paz. Abra o seu coração, desarme as suas defesas e permita que cada palavra que será dita aqui penetre nas camadas mais profundas da sua alma. Nós vamos caminhar juntos pelo lugar mais seguro do universo, o esconderijo do Altíssimo, e eu te garanto que, ao final desta jornada, você não será mais a mesma pessoa. A sua fé será renovada, o seu medo será dissipado e a certeza da vitória vai transbordar no seu peito, porque o Senhor dos Exércitos está prestes a liberar uma proteção sobrenatural sobre a sua vida e sobre a sua casa. A vida humana é cercada de incertezas que muitas vezes nos fazem sentir pequenos e vulneráveis diante da imensidão dos problemas. Quem de nós nunca sentiu aquele frio na espinha ao pensar no futuro dos filhos, na estabilidade do emprego ou na saber que Deus protege? É preciso declarar com a sua própria boca que Ele é a sua segurança. Existe algo sobrenatural que acontece quando você vocaliza a sua confiança em meio ao caos. Quando as contas chegam e o dinheiro não aparece, o que você diz? Quando o diagnóstico médico é negativo, qual é a frase que sai dos seus lábios? O segredo da alta retenção da paz de Deus na nossa mente está em alinhar a nossa fala com a verdade eterna. Chamar a Deus de meu refúgio significa dizer que, quando a tempestade lá fora está destruindo tudo, dentro dele você está seco e seguro. Chamar de minha fortaleza significa que ele é a muralha que os inimigos não conseguem pular e que os projéteis do mal não conseguem atravessar. No contexto histórico, as fortalezas eram construídas no topo das montanhas, lugares de difícil acesso onde o exército podia observar o inimigo de longe e se preparar. Deus quer ser essa visão panorâmica para você. Ele vê o perigo antes de você. Ele percebe a armadilha antes de você cair nela. E ele já preparou o escape antes mesmo da tentação chegar. Confiar em Deus não é uma ausência de problemas, mas é a presença de uma certeza que desafia a lógica humana. É olhar para o gigante e saber que ele é grande, mas o seu Deus é infinito. É olhar para a fornalha e saber que o quarto homem já está lá dentro te esperando. Eu quero que você comece a repetir aí onde você está.
mesmo que seja em pensamento. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Sinta o peso dessas palavras esmagando a sua ansiedade. Sinta a autoridade de Deus sendo estabelecida sobre os seus medos. Você não é um órfão abandonado à própria sorte neste mundo cruel. Você é um filho do rei, guardado em um palácio blindado pela glória de Deus. O salmo continua com uma promessa que faz o coração vibrar. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. No tempo bíblico, o passarinheiro era aquele que armava armadilhas sutis, escondidas sob as folhas e o solo, para capturar aves que não percebiam o perigo. Quantas vezes na sua vida você se sentiu assim? Atraído por algo que parecia bom, mas que se revelou uma prisão. O laço do passarinheiro representa as ciladas emocionais, os relacionamentos tóxicos, as propostas de negócios duvidosas e os vícios que começam pequenos, mas terminam por nos sufocar. Deus está dizendo que Ele tem o poder de quebrar esses laços antes que eles te prendam, definitivamente. E quanto à peste perniciosa, ela fala das doenças, das pandemias, mas também das contaminações espirituais e mentais que tentam infectar a nossa alegria. Vivemos em um mundo doente, onde a depressão e a ansiedade são as pestes do século XXI, corroendo a alma de milhões. Mas a promessa é clara: Ele te livrará. Isso não significa que a peste não existirá ao seu redor, mas que ela não terá poder de permanência sobre você. Deus é o seu sistema imunológico espiritual. Ele coloca uma barreira de fogo ao seu redor que neutraliza os vírus do desânimo e as bactérias da dúvida. Imagine a cena. O inimigo arma a armadilha. Ele fica à espreita esperando você dar o próximo passo em falso. Mas antes que o seu pé toque o gatilho, a mão invisível de Deus te levanta e te coloca em solo firme. É assim que Ele tem feito por você, muitas vezes sem que você perceba. Quantos acidentes foram evitados? Quantas palavras malditas foram canceladas antes de chegarem aos seus ouvidos? Quantos planos de destruição foram frustrados pelo silêncio de Deus que trabalhava nos bastidores? Agradeça agora por esses livramentos invisíveis. Agradeça porque o laço foi quebrado e a sua alma escapou como um pássaro que voa livre em direção ao sol. A imagem de Deus como uma ave protetora é uma das mais ternas e poderosas de toda essa escritura. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Pense na fragilidade de um filhote diante de uma tempestade ou de um predador. Ele não tem garras fortes, não tem velocidade para fugir, não tem armadura. Sua única esperança é se esconder sob as asas da mãe. Ali, ele sente o calor do corpo dela. Ele ouve as batidas do coração dela e ele fica invisível para o perigo. É exatamente assim que Deus se relaciona com você. Quando o mundo está frio e impiedoso, Ele abre as suas asas de glória e te convida para entrar. Ali, debaixo das penas do Onipotente, o barulho do trovão diminui e o medo perde a força. Mas note que o texto diz que a sua verdade será o teu escudo. O que é a verdade de Deus? É a sua palavra. Em um mundo de fake news, de mentiras que tentam te convencer de que você é um fracasso, de que a sua família vai acabar ou de que você nunca vai ser curado, a verdade de Deus se levanta como um escudo de aço. Um escudo protege a frente, mas o broquel mencionado no texto é um escudo menor, circular, usado para combates corpo a corpo, protegendo os pontos vitais. Deus não te protege apenas de longe, com grandes intervenções. Ele te protege de perto, nos detalhes, nas conversas do dia a dia, nos pensamentos que tentam invadir a sua mente. A palavra de Deus é a sua defesa técnica. Quando o inimigo diz, você vai morrer, você levanta o escudo da verdade que diz, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Quando a circunstância diz, acabou o recurso, você usa o broquel que declara, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. A proteção de Deus é completa porque ela une o carinho das asas
com a rigidez do escudo. Você tem o consolo para a sua dor e a arma para a sua guerra. Não saia de casa sem esse escudo. Não tente lutar com as suas próprias mãos. Deixe que a verdade de Deus lute por você, enquanto você se aquieta debaixo das asas que nunca falham. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Você já sentiu aquele medo que chega sem aviso quando as luzes se apagam? O terror da noite não é apenas o escuro físico, mas é o escuro da incerteza, os pensamentos de tragédia que invadem a nossa mente quando o silêncio reina. É o medo de perder quem amamos, o medo de uma doença silenciosa, o medo de que o amanhã nunca chegue. E a seta que voa de dia? Ela representa os ataques diretos, as críticas injustas, os olhares de inveja, as palavras que tentam nos ferir enquanto estamos trabalhando, vivendo, tentando ser pessoas melhores. Mas o Senhor está te dizendo agora: você não terá medo. Isso não é um pedido, é uma promessa de capacitação. Deus não está dizendo que o terror e a seta não existirão, mas que eles não terão o poder de gerar medo em você. O medo é uma prisão que nos impede de viver o propósito de Deus, mas o amor perfeito de Deus lança fora todo o medo. Imagine-se caminhando por um campo de batalha, onde flechas cruzam o céu de um lado para o outro, mas nenhuma delas consegue tocar a sua pele. Por quê? Porque você está revestido de uma armadura invisível. A peste que anda na escuridão fala daquilo que nos ataca sem que percebamos a origem, as influências negativas, as energias pesadas que tentam entrar na nossa casa. E a mortandade ao meio-dia é aquele problema que chega quando tudo parece estar bem, no auge da nossa força. Mas a promessa de Deus é de uma proteção 24 horas por dia. Ele não dorme, ele não tira férias, ele não se distrai. Enquanto você dorme, ele vigia a sua porta. Enquanto você trabalha, ele afasta o mal do seu caminho. Você pode descansar porque o seu guarda é o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes você se sentiu desprotegido? Quantas vezes a ansiedade tentou roubar o seu sono? Deus está te entregando hoje uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que diz: pode cair o mundo ao meu redor, mas eu estou seguro nos braços do meu Pai. Sinta essa segurança agora. Deixe que o Espírito Santo remova cada raiz de pavor que o inimigo tentou plantar no seu coração. Você é livre para sonhar, livre para agir e livre para viver sem o peso do medo. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Este é talvez um dos versículos mais fortes e impactantes de toda a Bíblia. Ele descreve um cenário de caos total, onde todos ao redor parecem estar sucumbindo, onde as estatísticas são desfavoráveis e onde a lógica humana diz que você será o próximo. Mas Deus diz: não chegará a ti. Por que você seria esta exceção? Por que você escaparia enquanto tantos outros caem? Não é porque você é melhor do que ninguém, não é por mérito próprio, mas é por causa da aliança. Quando você habita no esconderijo, você entra em um regime de exceção espiritual. As leis da natureza, as crises econômicas e as epidemias podem afetar o mundo inteiro, mas Deus tem um plano de preservação para a sua vida. Isso exige uma fé corajosa, uma fé que não olha para as notícias da televisão com pavor, mas olha para as promessas de Deus com esperança. Imagine um soldado no meio de uma guerra onde todos os seus companheiros são atingidos, mas ele continua de pé, intocado. É assim que Deus quer te ver, como um monumento à sua fidelidade. Quando as pessoas olharem para você e perguntarem como você ainda está sorrindo, como a sua empresa ainda está aberta, como a sua família continua unida, você terá o testemunho de que foi a mão de Deus que te sustentou. Não se deixe levar pelo desespero coletivo. Não aceite a sentença que o mundo deu para a sua geração. Se Deus disse que não chegará a ti, então não chegará. Creia nisso com todas as suas forças. A sua casa é um território demarcado pelo sangue do Cordeiro,
e o destruidor não tem permissão para entrar. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Deus vai te dar o privilégio de ver o livramento com os seus próprios olhos. Você verá o inimigo batendo em retirada, você verá a justiça de Deus sendo feita, e você entenderá que cada momento de espera valeu a pena. A justiça divina pode tardar aos olhos humanos, mas ela nunca falha. Aqueles que tentaram te derrubar verão que você está mais forte do que nunca, porque a sua força vem do alto. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Aqui o salmista reforça a condição para essa proteção absoluta. Fazer do Altíssimo a sua habitação. Não é uma visita de domingo, é uma moradia diária. Quando você decide que Deus é o centro da sua vida, a sua tenda, que representa a sua casa, a sua família, o seu corpo, torna-se um lugar sagrado. Nenhum mal te sucederá. Pense na profundidade dessa frase. Nenhum mal. Isso cobre todas as áreas: física, emocional, espiritual e financeira. Mas o que acontece quando coisas ruins parecem acontecer? Às vezes, o que chamamos de mal é apenas um processo de Deus para nos levar a um bem maior. O mal real, aquele que destrói a alma e o propósito, esse não terá poder sobre você. A praga não chegará à sua tenda. Se você está passando por uma enfermidade agora, ou se alguém da sua família está lutando pela vida, receba esta palavra como um decreto de cura. A tenda da sua vida está sob a jurisdição do céu. Deus envia a sua palavra e cura as nossas enfermidades. Ele renova as nossas forças como as da águia. Ele restaura a sorte da nossa família. Faça uma varredura espiritual na sua casa agora. Peça ao Espírito Santo para remover tudo o que não agrada a Deus. Tudo o que abre brechas para o inimigo. Consagre cada cômodo, cada pessoa, cada projeto ao Senhor. Quando a sua habitação está em Deus, o ambiente ao seu redor muda. A paz de Deus, que é uma sentinela, monta guarda na porta do seu coração e da sua mente. Você pode deitar e dormir em paz, porque o Senhor te faz habitar em segurança. Não aceite menos do que a plenitude da proteção de Deus. Ele quer ser o seu teto, a sua parede e o seu chão. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Você já parou para pensar que existe um exército celestial mobilizado exclusivamente para cuidar de você? Deus não te protege apenas com a sua presença onipresente, mas Ele delega anjos poderosos para serem os seus guarda-costas espirituais. O texto diz que Ele dará ordem. É um comando direto do trono. Os anjos recebem instruções específicas sobre a sua vida. Guardem-no no trabalho. Protejam-na no trânsito. Sustentem-nos na hora da dor. Eles te levam nas mãos. Sabe quando você sente que ia cair, mas de repente algo te segura? Quando você ia tomar uma decisão errada, mas uma intuição forte te faz parar? São os anjos de Deus agindo. Eles evitam que você tropece nas pedras do caminho, as pedras da ofensa, do orgulho, da tentação. A jornada da vida é cheia de obstáculos, mas você tem assistência divina em tempo real. Você não está caminhando sozinho por esse vale de sombras. Milhares de seres celestiais estão ao seu redor agora mesmo, com espadas desembainhadas, garantindo que você chegue ao destino que Deus traçou para você. Não tenha medo das trevas, porque a luz dos anjos de Deus ilumina os seus passos. Eles são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Sinta o mover desses exércitos na sua vida. Sinta a proteção que vem de lugares que os seus olhos físicos não podem ver, mas que o seu espírito reconhece. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Deus te dá autoridade sobre os seus inimigos. O leão representa o ataque frontal, barulhento, que tenta te intimidar pelo rugido. A cobra representa o ataque sutil, traiçoeiro, que tenta te injetar veneno pelas costas. Deus diz que você vai pisar em ambos.
Você não vai apenas fugir deles, você vai dominá-los. A autoridade que Jesus te deu é real. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Levante a sua cabeça. Você tem o pé de um vencedor. O veneno da fofoca não vai te matar. O rugido da escassez não vai te paralisar. Você vai caminhar sobre as adversidades e sair do outro lado com um testemunho de vitória. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Estas são as palavras do próprio Deus encerrando o salmo. É como se o Senhor interrompesse o salmista para dar o seu selo de aprovação. Porque ele me amou. O amor é a chave que abre as portas do céu. Amar a Deus não é apenas cumprir ritos, mas é desejar a sua presença acima de todas as coisas. E o que Deus faz com quem o ama? Ele o livra e o coloca em um retiro alto. Um lugar onde a mão do inimigo não alcança. Um lugar de visão clara, de ar puro, de comunhão ininterrupta. Deus quer te elevar hoje. Ele quer tirar você do lamaçal do pecado, da depressão, da escassez e te colocar em um patamar de honra e glória. Porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus é conhecer o seu caráter. É saber que Ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso que supre todas as carências. É saber que Ele é Yahweh, o Senhor que se relaciona conosco. É saber que Ele é El Elyon, o Deus Altíssimo que governa sobre todos os reinos. Quando você conhece esses nomes, você não se desespera diante dos nomes dos problemas. O nome da doença se curva diante do nome de Jesus. O nome da dívida se ajoelha diante do nome do provedor. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Deus não promete ausência de angústia, mas promete presença na angústia. Ele entra no fogo com você, ele caminha no mar com você, ele chora com você no túmulo. E a promessa final: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus quer que você viva uma vida longa, frutífera e cheia de significado. Ele quer que você veja a salvação não apenas no futuro eterno, mas hoje, agora, em cada detalhe da sua existência. Você crê nesta palavra? Você recebe este decreto de vida sobre a sua casa? Senhor meu Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, eu me coloco agora na Tua presença, com o coração transbordando de reverência e gratidão. Ó Deus Altíssimo, Tu que habitas na luz inacessível, mas que te inclinas para ouvir o clamor de um filho arrependido, eu te louvo por este momento sagrado. Eu entro agora no Teu esconderijo, Senhor, buscando o refúgio que só as Tuas asas podem oferecer. Pai, olha para cada vida que está conectada comigo nesta oração agora. Tu conheces as dores que não foram ditas. Tu conheces as lágrimas que molharam o travesseiro na calada da noite. E Tu conheces as batalhas mentais que tentam roubar a paz desses Teus filhos. Em nome de Jesus, eu clamo agora. Estende a Tua mão poderosa sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada coração aflito. Senhor, que a sombra do Onipotente se projete agora sobre a vida financeira daqueles que estão desesperados, que não sabem como vão pagar as contas, que estão vendo as portas se fecharem. Abre janelas do céu, Pai. Surpreende-os com provisões inesperadas, com ideias criativas, com o favor de homens e mulheres que serão canais da Tua bênção. Eu repreendo agora todo espírito de escassez, toda maldição de miséria e todo devorador que tenta consumir o fruto do trabalho honesto. Que haja abundância na mesa e paz na alma. Deus, eu intercedo agora pela saúde física e emocional de cada pessoa que me ouve. Senhor, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Eu ordeno que toda enfermidade, seja ela um câncer, uma doença autoimune, uma dor crônica ou um vírus invisível, saia agora em nome de Jesus. Que o Teu sangue precioso flua pelas veias, restaurando tecidos, renovando órgãos e trazendo vida
onde havia sentença de morte. Pai, olha para aqueles que estão lutando contra a depressão, contra a ansiedade, contra o pânico e contra pensamentos de suicídio. Senhor, quebra as correntes da mente, liberta-os da prisão da tristeza profunda. Sopra o teu fôlego de vida sobre eles e devolve-lhes o brilho nos olhos e a vontade de viver. Que eles sintam que não estão sozinhos nessa batalha, que os teus anjos estão ao redor deles, sustentando-os para que não tropecem. Eu declaro que a mente de Cristo habita neles e que nenhum dardo inflamado do mal terá poder de penetrar na fortaleza da fé que estamos construindo aqui hoje. Senhor, eu levanto um clamor especial pelas famílias. Pai, restaura casamentos que estão por um fio. Cura as feridas da traição, do desrespeito e da falta de comunicação. Que o amor sacrificial de Cristo seja o modelo para cada lar. Toca nos filhos, Senhor. Protege-os das más companhias, das drogas, da inversão de valores e de todo o perigo que o mundo oferece. Que eles cresçam debaixo da tua instrução e do teu cuidado. Pai, quebra toda maldição hereditária, todo padrão de comportamento destrutivo que tem passado de geração em geração. Eu declaro que a partir de hoje uma nova história começa a ser escrita nestas famílias. Uma história de honra, de serviço ao Senhor e de prosperidade espiritual. Que a tua tenda seja um lugar de riso, de comunhão e de presença constante do teu Espírito Santo. Que o mal não tenha autorização para atravessar o umbral dessas portas. Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora que dês ordens aos teus anjos a respeito de cada passo que dermos. Quando sairmos para o trabalho, quando voltarmos para casa, quando estivermos em viagem, que a tua escolta celestial seja visível aos olhos da fé. Livra-nos do laço do passarinheiro moderno, dos golpes, dos assaltos, dos acidentes e das ciladas que o inimigo arma para nos envergonhar. Que a tua verdade seja o nosso escudo e o nosso broquel. Que tenhamos discernimento para identificar a cobra que rasteja e autoridade para pisar o leão que ruge. Senhor, eu declaro que nenhum mal nos sucederá. Eu tomo posse desta promessa agora. Eu não aceito o medo. Eu não aceito a derrota. Eu não aceito a vergonha. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, e eu estou guardado no lugar mais seguro do universo. Pai, eu te agradeço porque tu és fiel. Eu te agradeço porque a tua palavra não volta vazia. Eu te agradeço porque, mesmo antes de eu terminar esta oração, o Senhor já começou a trabalhar nos bastidores, movendo as peças, abrindo os caminhos e preparando o banquete na presença dos nossos inimigos. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Que cada pessoa que orou comigo sinta um peso saindo dos seus ombros agora. Que haja um renovo espiritual, um batismo de fogo e de amor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e para todo o sempre. Eu selo esta oração com o sangue do Cordeiro e declaro que a vitória é nossa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. O Salmo 91 não é apenas uma leitura, é um decreto de sobrevivência e triunfo para aqueles que decidiram fazer de Deus o seu único e verdadeiro abrigo. Guarde estas verdades no mais profundo da sua alma. Você é protegido, você é amado e você é invencível enquanto estiver debaixo das asas do Onipotente. Que a luz do Senhor brilhe sobre o seu caminho e que a paz de Deus governe cada decisão da sua vida a partir de agora. Eu quero te convidar agora a interagir conosco aqui embaixo nos comentários. Escreva o seu nome e de onde você está falando, pois queremos saber até onde a palavra de Deus está chegando através desta oração. Deixe também o seu pedido de oração, seja ele qual for, pois temos uma equipe de intercessores que estará clamando por você nominalmente. E se você já tem um testemunho de livramento ou de uma bênção alcançada através do Salmo 91, compartilhe conosco. O seu testemunho tem o poder de fortalecer a fé de um irmão que talvez esteja quase desistindo hoje. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para continuar recebendo estas doses diárias de esperança e poder. Que Deus te abençoe ricamente
e te guarde em todos os seus caminhos. Até a próxima!